Cada um de nós é convidado a fazer parte do reino de Deus. Alguns são escolhidos para serem responsáveis de muitas outras vidas. Outros, muitos capacitados para poder levar a semente de Deus, do reino da salvação, em todo lugar. Para você que tem o chamado de Deus, para você que anuncia o Evangelho, de que maneira tem sido fiel para com Deus, independente de qualquer circunstância? Nós cremos e também afirmamos que a nossa fé ela é aperfeiçoada ou também ela pode ser reprovada diante das várias adversidades que a vida nos oferece. Então, quando nós acompanhamos os ensinamentos do apóstolo Paulo, nós podemos ver um homem muito preocupado na contínua insistência das mesmas coisas que aprendeu com Cristo. Pregar um evangelho para olhar que aquele que está recebendo Cristo, que está recebendo a mensagem da salvação, seja ele beneficiado neste poder para ter também acesso ao reino dos céus, se ele crer. E que aquele que anuncia o evangelho, ainda com os muitos direitos que tem, não permanece no evangelho apenas pelos seus próprios direitos. Diante de muitas atribulações, de muitos maltratos, de perseguições, o apóstolo Paulo permaneceu firme anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que devemos abandonar o pecado, devemos abandonar tudo que as Escrituras diz que não é bom, para podermos pegar firmemente o Senhor Jesus Cristo. Permanecemos na fé com Ele, para que nos últimos dias, caso Ele venha, nos encontre vivos e caso a gente morra, possamos estar em condições de poder ser salvo. E aí você questiona, por que isso? Porque a insistência de que você que anuncia a Deus possa anunciar aos homens nada além deste objetivo. Muitas das vezes, você que está a servir o Senhor acaba por se perdendo nesse curso, deixando de pregar a verdade com medo de que aquelas pessoas que vão te ouvir não estejam de acordo contigo, ou possam te distratar, ou não sejam parte das tuas aflições. E ali, o português, a mensagem começa a ser alterada para uma mensagem que beneficia os nossos ouvintes. Queremos pregar o evangelho que o mundo procura, não o evangelho que Jesus insiste. Qual é o evangelho que o mundo procura? Um evangelho que colabora com o pecado, um evangelho que altera suas leis para tornar a mensagem mais leve para aqueles que recebem. O evangelho que você que é o pregador, que você que é o anunciador, que você que é o escolhido de Deus, tem medo de ser abandonado, tem medo de passar dificuldade, tem medo de não receber os teus direitos, as tuas honras como filho de Deus. Paulo, na sua mensagem que leva para o nosso irmão de Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dizendo que vocês receberam um bom evangelho e não levamos para vocês o evangelho de bajulação, mas continuamos com a mesma mensagem. Por que continuamos com a mesma mensagem? Para que vocês que nos ouvem possam crer que falamos as palavras de Deus. E se creem as palavras de Deus, possa ser proveitoso essas palavras para vocês permanecerem numa boa fé com Jesus. Se nós, você que anuncia Cristo, não tiver coragem de viver as adversidades do dia a dia, você não pode pregar a boa palavra. Você não pode dizer ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que pecado é pecado, por causa daqueles que vão estar ao teu redor. Ninguém quer passar para o outro a cruz pesada. Queremos passar para você o evangelho.
E é importante que aquele que prega o Evangelho, ele seja digno de pregar o Evangelho. O homem de Deus que vive pelas honras, ele perde a dignidade do Evangelho, pois vai se render pelas honras. Vai deixar de falar a verdade pelas honras. Paulo mostra que muitas das vezes teve que trabalhar, teve que suar, teve que lutar para cuidar das suas necessidades, ainda que os seus irmãos teriam a obrigação ou o direito de o fazê-lo. Mas isso é para mostrar ao mundo um Evangelho que não é na base da corrupção, que não é na base do amor aos bens materiais, mas sim ao reino dos céus. Um Evangelho de salvação. Um Evangelho aonde você que recebe, não recebe palavras para te agradar. Recebes o reino de Deus, recebe as palavras que te obrigam e te levam para ser transformado. Mantém-se firme no bom Evangelho. Pregue o Evangelho com a dignidade, com a qualidade de um homem e de uma mulher de Deus. A grandeza de um homem que não tem Cristo é aquilo que a terra lhe oferece. São as riquezas, os bens materiais. E quando você é um servo de Deus, que prega na bajulação, porque um bajulador ele quer algo em troca, ele não quer a salvação, essas pessoas vão dominar a tua vida, vão te ordenar o que fazer, e você vai deixar de obedecer a Deus que é o teu Senhor. Você precisa mostrar ao mundo o Evangelho que não tem interesse naquilo que o homem tem, mas naquilo que Deus tem e que Deus preparou para todos aqueles não só que creem, mas que permanecem no Senhor Jesus, que é a salvação. Então, quando você prega o bom Evangelho, com certeza que vai ter muitos que vão te seguir e muitos que não vão te seguir, mas você estará povoando o reino de Deus e destruindo o inferno de verdade, do que trazer uma multidão que você bajula ele, que você depende deles e não tem Cristo no meio de tudo isso. Hoje, no nosso século, ou melhor, nas regiões onde nós estamos, pregar o Evangelho não é tão difícil. Difícil é permanecer incorruptível. Difícil é permanecer homens íntegros, irrepreensíveis para com os homens. E assim como Paulo foi, ele exorta a você também que nos ouve, que anuncia o Evangelho. Seja um homem irrepreensível. Seja um homem que prega o Evangelho pela fé em Deus, confiando no Senhor, não aos homens. Um servo bajulador é um servo que confia nos homens e que já perdeu a sua fé. Mas um servo que vive da fé, conhecendo os seus direitos, ele não vive apenas pelos seus direitos. Ele vive porque aquele que ele escolheu, aquele que ele chamou, está acima de tudo na sua própria vida. Então ficamos por aqui. Preste bem atenção. Que tipo de servo você é? Que tipo de líder você tem? Que tipo de evangelho tem chegado até você? Amar ao próximo é a missão de todos aqueles que têm Deus. Mas amar a Deus, acima de tudo, nos permite pregar o evangelho tal como ele é. A paz do Senhor.